Olá, boa tarde. Então, vamos esperando o pessoal entrando. Para quem está entrando agora, boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma live do NEP, NURCA, o Núcleo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas da URCA. Boa tarde, professor Naldo, Silene, Liz. Boa tarde aos professores, professoras da URCA, aos alunos. Estou vendo aqui que já estão entrando. Vamos entrando. É isso, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, nessa tarde, nesse finalzinho de tarde, conversando com vocês sobre uma temática tão importante, que é o cuidar, né, em relação a nós mesmos, ao outro, como educadores. E isso nos convida, né, a pensar todo esse contexto. O NEP, né, essa é a quarta live do NEP, né, já tivemos 3 anteriores, discutindo, né, o ensino remoto, discutindo o contexto educacional e político. E hoje nós pensamos em trazer para vocês uma temática que nos leve a pensar a partir de uma perspectiva, né, da educação humana, né, da educação que cuida, o que nós estamos chamando da arte de cuidar, né? Então, para que a gente possa estabelecer essa temática, né, vamos ter 2 convidados, a professora Cibele, da Educação Básica, que foi também preceptora do Programa de Residência Pedagógica, ex-aluna da URCA, né, do curso de Ciências Sociais. Aí eu saúdo também os meus colegas de departamento, professores e alunos, também do Departamento de Educação, que temos essa vinculação por conta do NEP, né? E pensar essa temática no momento em que a gente precisa também nos cuidar, né? O cuidado, né, conosco e com o outro, né? Então, por isso a ideia de fazer uma live sobre a arte de cuidar. Já vai fazer 2 meses, né, que nós estamos, que foi decretado todo esse isolamento social, tanto pelas redes públicas e privadas de ensino, né, que suspenderam as atividades presenciais por conta dessa pandemia do Covid-19, né, uma experiência excepcional que todos nós estamos testemunhando, né, e que vai marcar nossas vidas como educadores, como pessoas, né? E esse período, ele traz um desafio muito grande para a gente, que é nos reinventar, né, como pessoas, como educadores, como educandos, né? Porque com o isolamento social a gente se deparou com um contexto que nós até então ainda não tínhamos vivenciado. Estamos tendo que lidar com aulas remotas, né? Aprender a manusear, tanto professores da educação superior como da rede básica de ensino, manusear as novas tecnologias de informação. Isso é um desafio para muitos, embora as novas tecnologias de informação e comunicação já estão presentes, né, no cotidiano educacional, mas a nível público isso ainda é um grande desafio. O que causa medo, o que causa angústia diante, né, da própria ameaça de contágio, o contexto familiar, o desafio das tarefas, conciliar trabalho remoto, atividades domésticas, isso causa uma grande pressão emocional que exige muito, né, de nós educadores nesse momento, né? E essa pressão emocional, essa pressão social, diante de um clima e de um contexto de incerteza, né,
nos leva a pensar, né, a nosso papel como educadores, né, saber lidar com com esse momento, e daí a nossa intenção de trabalhar com vocês hoje a temática do cuidar, a arte de cuidar, né? Por que a arte de cuidar? Se a gente for pegar esses dois termos, educação, educar e cuidar, elas estão muito imbricadas, elas perpassam uma pela outra. Quem educa, cuida, quem cuida, educa, né? Se a gente for entender a educação como uma perspectiva muito maior. Então, o ato de educar, ele perpassa a nossa natureza de seres humanos, né? E o cuidar, ele está presente nisso, né? Então, quando a gente pensa, né, esse cuidado como um ato educativo, a gente se inclui nele, né? Se a gente pensa numa perspectiva biográfica, numa perspectiva humana, a gente entende que esse educar significa uma vinculação, situações de cuidado consigo mesmo e com o outro, né? Que envolve uma dimensão pedagógica. Eu diria que pensar essa arte de cuidar nessa perspectiva nos leva a entender, né, que nessa relação a gente tem uma atuação ativa e amorosa, né? Esse é o nosso convite para pensar, né, essa arte de cuidar, né, numa perspectiva da educação para nós educadores, né, educando que estamos diante desse desafio, né? E aí por isso que eu diria que cuidar é cuidar-se, né? E para que a gente possa debater um pouco sobre esses conteúdos, eu vou chamar a nossa convidada, a professora, a nossa primeira convidada, a professora Cibele Nunes, para ela nos contar, falar um pouco sobre a experiência dela nesse momento que ela está vivenciando. Então, vou chamar a professora Cibele. Professora Cibele é graduada em Ciências Sociais pela URCA, é especialista em Sociologia, professora da rede básica da escola Maria Violeta Reis, a quem eu saúdo, aos professores, aos estudantes, né, desse dessa escola, que eu tive também o prazer, né, de conviver com a escola durante o processo do programa de residência pedagógica. Cibele foi minha preceptora e para mim é um grande prazer, né, foi minha aluna da graduação, da pós-graduação, então para mim é um grande prazer poder ter essa conversa com ela também, né? E Cibele teve essa experiência, né, no PIBID, como preceptora do Residência, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a experiência dela, né, de como está sendo, né, ser professora, que desafios ela está enfrentando nesse momento. Oi, Adriana. Oi, Oi, Cibele, tudo bem? tudo É, bem? Consegue me ver e me ouvir? eu ainda não estou te vendo, né? Você aceitou o. Aceitei. Eu vou sair e entrar novamente, viu? Tá, eu te convido só um pouquinho, pessoal, só um minuto. Vamos chamar a Sibeli de novo. Eu aproveito para pedir desculpa, né, às pessoas que estão nos assistindo agora, se assim estamos nos acostumando, né, com todo esse processo, né, de usar aqui essas tecnologias. E o intuito é de fazer, né, da melhor forma possível essas conversas. E aí eu peço desculpa pelos nossos erros, enfim. Só um minutinho, vamos ver se Bela entrar. Então, quero dar boa tarde também. Tem muitos professores entrando aqui. Professora Clara, professora Zuleide, boa tarde. Que bom, nem que seja por aqui a gente está se vendo, né? É, quem mais está aqui?
Cislândia, Gessilene, sejam todos bem-vindos. Professor Renato, que é da PUC Campinas, está aqui também. Olha, Amanda, minha filha, que está em Fortaleza. Temos também tem a Larissa. Vou chamar novamente Cibele, porque estamos tendo aqui isso. Enquanto Cibele entra, né? É interessante, né? A gente pensar, Oi, professora Adriana. Marla, professor Cláudio, do Departamento de Pedagogia, muito bom, né, ter vocês aqui e a gente pensar, né? Assim, nós somos muito instigados, né, a pensar esse panorama desafiador na perspectiva muito mais sociopolítica e educacional. E muitas vezes, quando a gente fala de cuidado, isso leva a gente a pensar no âmbito individual, né? De como, de como a gente pode estar contribuindo conosco mesmo, com, com os outros. Cibele, você está ouvindo? Eu não estou te vendo ainda, né? Não sei, nós não estamos te vendo. Estamos tendo só um probleminha com a conexão com Cibele. Quero tanto ouvir a Cibele falar, né? Dela poder contar como é essa experiência. Oi, Cibele! Seja bem-vinda. Que bom, eu já estava com medo de você não Opa, vir participar dessa conversa, né? Eu acho tão importante te ouvir. Seja bem-vindo. Como eu disse, né, eu já te apresentei aqui. E gostaria que você falasse um pouquinho com a gente, te falasse um pouco como está sendo essa experiência, né? Como é que você está enfrentando, quais são os desafios como professora da educação básica, que você está enfrentando no seu cotidiano desde que tudo isso começou. Adriana está conseguindo me ouvir Tô e sim, me ver também? A também. imagem teve uma falha, não sei ao certo o que Isso, foi. às vezes é a conexão, né? Mas tá tudo ok, né? A Isso, gente está te ouvindo. Bem, que então, bom. Sibeli, como tem sido tudo isso para você? Olha, desde já eu quero agradecer a oportunidade, o convite e dizer que está sendo um momento um tanto quanto desafiador e, ao mesmo tempo, uma palavra de adaptação. Para nós educadores, esse momento está sendo um momento de grande adaptação, porque não foi algo planejado, preparado, a gente não tinha essa habilidade com todos esses recursos tecnológicos. A educação remota veio para a gente de uma maneira que a gente teve que se adaptar. Ou era isso, ou não tinha outra opção, de fato, para a gente. E aí o que acontece? O educador, nesse momento, ele passa a assumir uma postura e um papel de educador que vai ficar durante 24 horas. Então, é uma adaptação onde você está ali assumindo os seus diferentes papéis, que até então você assumia, por exemplo, o papel de educador, de certa forma, naquele ambiente educacional, na instituição escola, e agora você está com todos os seus papéis sociais aqui, na sua casa, com sua família, no seu lar, com a sua dinâmica de vida, com a sua rotina, enfrentando também a diferença das rotinas dos nossos alunos. Então, é justamente uma adaptação, uma adequação, muitas vezes, do que está acontecendo no mundo e de como a gente vai lidar com tudo isso aqui dentro, aqui na escola, perdão, aqui na casa, que acaba sendo a escola também. Uma das coisas que eu achei muito interessante nesse cenário é porque esse desafio de lidar com essas tecnologias suscitou na gente, enquanto educador, a percepção do quanto a gente tem a aprender e do quanto a gente necessita também da contribuição dos nossos colegas. Porque muitas das ferramentas a gente aprendeu com tutoriais dos próprios colegas da escola, com Sim, auxílio dos colegas, a união, a questão
manter uma união entre os educandos, para que a gente fale uma língua só, para que a gente não fique tão frustrado. Porque uma das coisas que a gente observa é que esse cenário de pandemia, a quarentena, desperta na gente muitas das nossas emoções, das nossas ansiedades, das nossas angústias que estão acontecendo nesse momento, se reflete aqui dentro. Então, desperta na gente coisas que a gente tinha guardado e nem se dava conta que tinha. Então, a gente tá aprendendo a lidar com isso também. Então, Exato. o pedir ajuda é também cuidar de si. É reconhecer que a gente precisa de uma ajuda para aprender novas ferramentas, novas habilidades, se adaptar, lidar com todas essas situações. E, principalmente, quando a gente pede ajuda, quando a gente entende que está vivenciando algo novo, a gente começa a perceber que essa ajuda, ela vem porque a gente tem um autoconhecimento enquanto educador, de saber que precisa do outro. E nesse momento, o nosso educando, o nosso aluno, ele também está precisando da gente. Ele Sim, também está precisando da nossa força, do nosso auxílio. Muitas vezes a gente vai oferecer para aquele aluno aquele suporte que a gente também está aprendendo a lidar com ele. Mas esse é o isso. momento da gente lidar com todas essas coisas. Esse é o momento da gente trazer à tona o que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, a questão da tranquilidade, da calma, a Sim. questão do planejamento. Nosso E, planejamento. Oi, Adriana? Cibele, a professora Cislândia falou uma coisa que eu gostaria de voltar a esse ponto, né? Que ela colocou o aprender a reinventar-se, né? Nesse momento. Isso. Porque eu não sei como na escola Violeta Reis, mas vocês já tinham esse contato com o ensino remoto, com alguma dessas tecnologias, ou isso está sendo também um aprendizado novo para você, né? E como você está lidando isso diante dessa situação emocional? Você já falou alguns itens aqui muito interessantes, saber lidar com a frustração, a ansiedade, a importância do grupo estar unido. Pronto, a nossa escola, a gente não tinha, nós da base chamada base comum, que são essas disciplinas comuns a todas as escolas, a gente não tinha essa ferramenta, a gente não tinha até mesmo essa habilidade. Nossas aulas eram as aulas na escola, de fato. Então foi algo novo, a gente teve que aprender a lidar. Como acessar essas plataformas, como acessar o videoconferências. Isso foi extremamente frustrante. Muitas vezes fez com que a gente pensasse que a gente não vai conseguir. E aí a união, a ajuda dos colegas contribuiu demais. A nossa Sim. coordenação deu orientações, norteamentos, e a gente precisou se reinventar de fato. Todos nós, colegas. E uma das coisas importantes da gente observar que essa educação remota, ela faz com que a gente tenha um outro tipo de planejamento, que é um planejamento das aulas e um planejamento de como vão ser as videoconferências. Sim. E E vocês isso estão alimentando isso diariamente. a gente, uma das coisas que deixou a gente extremamente, eu não vou dizer agora frustrado, mas a gente se adaptando a nova rotina de planejamento é que a gente tem uma plataforma para abastecer, a gente tem planilhas para abastecer, a gente continua abastecendo o professor online, então aumentou o número de plataformas que a gente precisa abastecer, que a gente precisa colocar as informações do que está sendo realizado a cada dia, as nossas aulas, a gente Sim. aumenta a quantidade E a gente tem desses uma materiais. pergunta em relação a isso, Sibeli. Primeiro, eu quero só dar uma pausinha, fazer aqui. Temos também a professora Isabelle, né? A professora Cícera também entrou. E a professora Clara está te perguntando, Sibeli, em que essa adaptação promove uma visão de mundo diferente, né? Essa adaptação que você está nos colocando aqui, que é o desafio do dia a dia, né? E a importância que você colocou da coordenação, está trabalhando nessa perspectiva, está mais unida, né? Está lidando com esse desafio de forma unida e equilibrada, né? Então, o que que isso promove uma visão de mundo diferente? Para o educador, vamos pensar primeiro para o Sim, educador, a sim, gente vê, de fato, como a gente nunca tinha parado para sentir tanto na pele, como as ferramentas tecnológicas, elas
bem trabalhadas, bem utilizadas, elas podem ser úteis e eficazes. Evidentemente que a gente não está 100% de chegada ao aluno, evidentemente que a gente não consegue suprir toda a demanda, mas num momento como esse, a utilização dela se torna eficiente e faz com que a gente perceba que essa adaptação faz com que a gente não deixe de educar, faz com que o nosso aluno ele não tenha a frustração de ficar fora do conhecimento, fora do acesso escolar, fora das aulas. Então, ele se sente pertencente ainda a esse universo, Sim, ainda que com extremas dificuldades, ainda que com muitos desafios. E a nível sim, pessoal, faz com que a gente, enquanto profissional e pensando no pessoal, a gente se coloque na posição do outro. sim, Como muitas vezes uma aula onde a gente faz uma videoconferência tem um significado para aquele aluno. Uma aula quando a gente faz um planejamento, quando a gente envia um material. Pensando aqui na Isabela, que é intérprete de Libras, como uhum, muitas vezes a gente procurar um material onde tenha aquela adaptação, onde tenha uma leitura e tenha a tradução em Libras, e a gente poder enviar para aquele aluno que tem, isso, no caso, a surdez, isso contribui. Então, o que acontece? Esse momento de adaptação é para a gente perceber de uma forma dinâmica como a gente está isso. inserido nesse mundo. Isso, a professora Marla, né, também salvo também aqui os outros professores, né, aqui do Departamento de Educação, professora Márcia Kelma, já falei, a professora Cineide também, Cícera Nunes, professora Rita, que bom estar com vocês aqui, Isabelle, Zuleide, professor Cláudio, professora Cislândia, então, professor Jonas, né? E a professora Marla está perguntando em relação ao conteúdo, né, Cibele? Que também é um desafio, né? E traz um estresse, você está preparando o conteúdo e, ao mesmo tempo, tendo que adaptar isso nesse novo formato, né? Daqui a pouquinho nós já vamos chamar o professor Naldo, e aí eu queria que você fizesse, né, essas considerações agora e colocando também a tua perspectiva. Responde a pergunta da professora Marla, né, como é que está sendo em relação ao conteúdo e como isso está em relação Uhum. ao seu. Quero só fazer um oi também aqui para o Caleb, para o Milton, para a Larissa. Eita, são muitas pessoas. Então, vamos Que lá. bom. Muita gente participando. E aí, em relação aos conteúdos, a princípio a gente fica um pouco perdido, porque a gente acha que vai seguir aquela mesma dinâmica da aula presencial. E aí onde Sim, vem a questão da adaptação. A gente não tá no mesmo tempo, na mesma rotina, na mesma dinâmica da aula presencial. Então, o sim, conteúdo ele precisa ser pensado de uma forma mais clara, mais objetiva, e que a sim, gente possa dar possibilidades, por exemplo, indicações de vídeos do próprio YouTube, resumir o conteúdo, transmitir em forma de PDF ou em slide, e fazer com que esse conteúdo ele seja mais claro e mais objetivo, para que ele chegue até o nosso aluno. E aí a adaptação para o professor nesse momento é justamente, ele vai repensar toda a dinâmica de conteúdo, toda a forma como ele colocaria um conteúdo para que seja mais claro e mais objetivo. E vem a sim, questão do planejamento. E aí, quando a gente sim, vai planejar, a gente vai começar a ter uma rotina diferente. E a gente se frustra porque a gente não tem aquele mesma rotina de antes. E aí, onde sim. está o grande desafio do cuidar-se? A gente entender que estabelecer uma rotina, um momento, ainda que pequeno, mas que a gente possa ter aquele momento para fazer essas atividades, traz para a gente uma certa calma e tranquilidade para lidar com tudo isso. Ok, Cibele. Olha, eu te agradeço profundamente, né? Assim, a Clara até aqui saudou você também como supervisora do Obrigada. PIBID, né? Eu, como você, como preceptora também do Residência, né? E a gente foi uma experiência muito bacana. Quero deixar o nosso agradecimento, a sua participação, né? E você já deixa aqui, né? Todas o link agora para que o professor Naldo possa conversar com a gente, né, de uma perspectiva mais prática de como a gente se cuida como educadores. Quero que você deixe os seus agradecimentos para mim poder chamar o professor Naldo. Eu quero agradecer ao NEP, eu quero agradecer a Adriana
ao professor Naldo também por estar participando desse momento. Tem sido muito, muito ímpar e faz com que a gente esteja inserido em todas essas transformações e lidando com essas ferramentas, vendo como elas podem ser úteis para a nossa dinâmica e para o nosso crescimento. Principalmente aos meus colegas e amigos que estamos aí enfrentando toda essa situação, aos colegas de escola, que tem sido um desafio muito grande, em que a gente precisa lidar de uma maneira extremamente calma, embora a gente muitas vezes esteja ansioso, não é que eu vá deixar de ser ansioso, eu vou aprender a lidar com isso. Eu agradeço a todos por estarem participando, fazendo perguntas. Não vou colocar nomes, porque, enfim, levaria muito tempo, mas eu Sim, deixo aqui o sim. meu abraço virtual, a Adriana, e está sendo um momento de muita contribuição, muito bom. A gente tem muito a Ah, contribuir para os entendi. outros e para a gente. Obrigada, Ok, viu? obrigada, Cibele. Então, dando Tchau. continuidade, né? Dando continuidade aqui, eu quero saudar a professora Yalaci, que acabou de entrar, a minha filha, opa, vamos aqui, a minha filha Nayana, que está aqui me ajudando, né, a lidar com esse momento que é novo para mim também, é uma forma de aprendizado. Vamos chamar o professor Naldo agora. E para que a gente já entre nesse clima de entender um pouco as práticas, né, eu convido vocês, né, um estado de presentificação, respirar, né, afinal de contas nós estamos falando sobre cuidado, né, é a arte de cuidar. Então, cuidar é também cuidar-se, né, estar presente. E seja bem-vindo, professor Naldo, que maravilha! Boa tarde, Boa quase boa tarde, noite. quase boa Você noite. está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Eu estava aqui Que bom. agora convidando as pessoas, né, a respirar, se sentir presente aqui junto conosco, para que a gente possa praticar, né, esse momento que a gente está falando de cuidado, que é cuidar-se também. Antes disso, eu queria só dizer que o professor, que é conhecido como professor Naldo, né, Francisco Elizaldo, que a gente só conhece como professor Naldo, é, é especialista em medicina tradicional chinesa, doutor em bioquímica toxicológica, é professor do departamento de enfermagem, tem projetos lindos, coordenador do programa de residência multiprofissional de saúde coletiva da URCA e terapeuta comunitário integrativo, que vai agora nos ajudar, né, a pensar a forma prática de lidar com esse cuidado. Seja bem-vindo, professor. É uma grande alegria estar aqui compartilhando com vocês é, esses saberes, né? Eu acho que nós estamos vivendo assim um momento e que o cuidado ele tem que ter uma centralidade em nossas vidas, né? Não Sim, só no que diz respeito à vida profissional, mas a vida humana, né? Então, isso. assim, a gente precisa resgatar a cultura do cuidado. Se a gente não conseguir resgatar a cultura do cuidado, a gente não. Acho que a gente não vai voltar melhores, né? É Desse verdade, processo que nós estamos vivendo. Então, eu acho assim que é fundamental tratar desse tema, que tem tudo a ver com a prática da educação, com a pedagogia, com a sim, vida, né, de sim. cada um de nós, tá? Então, agradecer demais por esse momento, agradecer a presença de todos, saudar todos os professores, meus colegas, nossos colegas da URCA, Sim, alunos, sim, né? E dizer que é muito feliz de estar aqui nesse momento. Então, eu queria, assim, falar um pouquinho, inicialmente, sim, sobre que esse momento que nós estamos vivendo, ele vai apenas deixar vir à tona algo que já existia. sim, Então, assim, nós estamos vivendo um momento de muito desafio, né, em todos os âmbitos, porque é um momento que nós estamos lutando pelo que é mais valioso, que é a vida, né? Pelo menos deveríamos estar lutando pela vida. E assim, falar de voltar à normalidade, por exemplo, após esse período, será que nós queremos voltar à normalidade que tínhamos? É uma primeira questão
que a gente precisa trazer, né? Excelente. Então, assim, isso é um ponto que eu acho que a gente tem que começar refletindo por aí. Porque a nossa normalidade, ela já era uma normalidade estressante, ela já era uma normalidade é, exaustiva na prática do professor, nas instituições, né? Nós já vivíamos é, ambientes de tensão, de competição, de exaustão. É tanto que os professores, eles são acometidos por burnout, né? Burnout é uma condição de exaustão psicológica e física, né? De causa Sim. profissional, tá? É uma doença ocupacional e que os professores são os terceiros profissionais mais acometidos, né? Primeiro estão os policiais, segundo são os profissionais da saúde, terceiro são os professores. Em alguns lugares, essa prevalência de burnout nos docentes, ela é muito maior dependendo das tensões, dos processos que ele vivencia todo dia. Então, assim, a gente já vem nesse processo de adoecimento, né? E é um processo de adoecimento que ele é histórico, ele não é um processo de hoje, é um processo que vem se construindo historicamente. As nossas instituições, elas são instituições que eu digo educacionais, manicomiais, né? É Então a gente vem, verdade. o que quer dizer isso? A gente vem lutando por uma reforma antimanicomial na Sim. saúde mental, né? Tentando romper com isso, com esse modelo de hospitalização, de medicalização, com esse modelo centrado na doença, né? E tentando ampliar para um olhar mais de integralidade do ser, para um olhar de uma compreensão maior, né? Sobre a nossa vida e a nossa relação com o mundo e com o universo interior e o nosso universo exterior. E Isso. assim, é, mas na verdade, o ambiente institucional que a gente vive nas escolas, nas universidades, nas instituições de ensino, de uma forma geral, é um ambiente adoecedor, né? A gente pode dizer. Por quê? Porque nós vivemos um processo que nos é retirado a todo momento a nossa autonomia, a nossa liberdade, né? A nossa capacidade criativa, pelo próprio sistema, como ele é estruturado, né? O sistema, desde a estrutura da sala de aula, da estrutura do currículo, da estrutura de tudo que nós vivemos, da burocracia institucional, Sim. né? Do peso das relações, da competitividade. Tudo isso gera esse processo. E aí a importância, né? E essa sobrecarga, ela vem para nos fazer lembrar que nós somos humanos e retornar a essa humanidade, a busca dessa humanidade, né, enquanto docente. E aí a É, busca de uma pedagogia do cuidado. A pedagogia do cuidado, ela é fundamental, porque é a educação, o ato de educar já é um ato de cuidar, né? isso. 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 Como você falou bem, Adriana, cuidar de si e também cuidar do outro, né? Porque no processo de ensino e aprender, o processo de aprendizagem, ele é construído numa simbiose, num feedback do Uhum. professor, do aluno, do mestre, do educando, de tal forma que ali o processo se dá numa cura coletiva. Ele É deve se dar verdade. num processo de cura coletiva. Não E são professor só os Naldo, meus alunos, né? a gente pode falar, inclusive, que Sim. quando a gente fala da cura coletiva e cuidar, né, tá embutido a cura, né, o cuidar, ele antecede a cura. A gente pode falar que não é só na relação, a dimensão pedagógica, mas é esse aprender a cuidar de si mesmo, do outro e da nossa ambiência, né? A nossa relação com a natureza, as nossas relações sociais, está incluído também
todo esse aprendizado, né? Se a gente, a professora Márcia colocou aqui, ela chamou atenção para que isso nos relembra o nosso potencial saudável, né? Que a gente possa se lembrar disso. E a professora Clara está perguntando a você Sim. qual a principal aprendizagem nesse tempo de pandemia, né? Que você já está falando. Assim, para mim, né, como educador, como docente, como ser humano, a maior aprendizagem é que a gente precisa trazer para a nossa prática humana como centralidade a vida, né, assim. Isso. Eu acho que toda a nossa prática pedagógica, educacional, humana, ela tem que ser centrada na vida e pensando na vida de uma forma muito mais ampla, não a vida humana, mas a vida de todos os seres vivos, de todo o planeta, como também uma perspectiva de ser vivo, né? Sim, Então, sim. assim, não adianta mais a gente sair desse processo e voltar para uma prática egóica, né? Presos, engaiolados numa gaiola epistemológica de que sabemos tudo e que somos a centralidade, que a espécie humana pode fazer tudo de qualquer forma, né? E não pensar nessa vida como um todo. Então, eu acho que a reflexão é trazer para a nossa prática pedagógica, para o centro do que é educação, como diz Edgar Morin, já vem dizendo isso há muito tempo, Isso, que toda educação ela deve ser centrada na promoção da vida e do bem viver, né? isso. E ele Então, acho relembra, que essa, Edgar Morin também, desculpa, professor, ele fala sim. uma das questões que é a aprendizagem do ser humano, né? E aí, se a gente retomar Paulo Freire vai falar, né, do ser mais o quê? Mais fraterno, mais humano, né? Saber lidar, né, com esse contexto aonde o bem mais precioso é a vida e essa relação de humano com humano, né, com compaixão, com Uhum, solidariedade. isso. E aí as diretrizes para uma educação pela paz mesmo, né? Assim, uma Isso. educação pela paz, pela harmonia, em prol da vida e do bem viver. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que fazer uma reflexão profunda, enquanto prática docente e enquanto instituições também, né? Sim, Nesse sim. processo todo. E indo na contramão do que se está impondo, né, hoje, enquanto gestão no nível central de Ministério da Educação, de política pública, de política, né, indo na contramão disso tudo. Nós estamos vivendo essa luta constante aí, né, de E se é um compreender desafio. nesse processo, compreender esse aspecto da importância e da centralidade da vida e de lutar contra essas ideologias, contra essas políticas que negam tudo isso, né? Tudo É. isso. E aí a necessidade de realmente assim ter como diretrizes para isso, eu acho, por exemplo, a partilha da generosidade, ela tem que ser algo transversal na nossa prática docente, né? Para o nosso bem-estar e o bem-estar dos nossos educandos e da nossa instituição, né? É, ouvir mais para compreender mais é um outro aspecto que eu também considero muito importante. E agir, pensar e fazer para preservar e respeitar todas as formas de vida do nosso planeta, né? Rejeitar toda e qualquer violência é um outro Isso. ponto importante. E reinventar a solidariedade no nosso espaço de prática pedagógica. Porque se a gente não conseguir modificar as nossas relações conosco mesmo, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos educandos, nas nossas instituições, nós vamos continuar a cultura do adoecimento e não vamos entrar no processo da nossa autocura. Isso. Então a gente precisa partir para um processo de autocura. E esse processo de autocura, ele é um processo que nasce de dentro de cada um. Ele não vem de fora, né? É um processo que exige que nesse momento a gente faça uma reflexão, se perceba enquanto ser humano
as nossas práticas, os nossos conceitos, o que, né, os significados que temos em nossa vida, para que a gente daí possa realmente iniciar um processo que possa vir a revolucionar e curar verdadeiramente, né? Porque assim, essa autonomia, essa liberdade que Paulo Freire tanto nos fala e que é tão importante, a gente sabe disso, como prática pedagógica, ela é a prática de cuidado e de cura, Sim, entendeu? sim, Não sim. adianta a gente aceitar as coisas como são. A gente precisa lutar por essa autonomia, essa liberdade, Uhum. E né? também é bom lembrar que quando a gente fala, né, nessa perspectiva freiriana, né, do cuidado amoroso, afetivo com o outro, está embutido também uma grande ação, né? Eu ajo de uma forma amorosa, afetuosa, solidária, generosa, empática, que eu acrescentaria também esses itens, né, do que você está colocando, mas aqui está embutido uma ação, né? Sim. Uma atitude ativa, né, e não passiva diante dessa realidade. E aí nós temos uma pergunta que eu acho que quais as bases de um novo normal, né? Quais seriam, que a gente pode dizer, será que isso que você colocou agora seria as bases para esse novo normal? É importante a gente pensar nisso, que você começou sua fala, né, colocando uma coisa que eu tenho me perguntado muito. Será que o melhor, o nosso potencial saudável é voltar ao ritmo frenético, né, sem a consciência de sujeito, né, de estar aqui e agora, que nós precisamos, nós temos um bem para lidar, que é a vida, né, e colocar isso em sintonia com o trabalho, com o outro, enfim. Que Isso, base seria isso. esse, né, para esse novo normal? Se é que existe novo normal, né? Nós não queremos mais é o normal, né? Isso, nem Eu gosto acho que dessa a gente palavra. nem gosta dessa palavra mais É, normal. Eu isso. acho que a gente tem que buscar um novo mesmo, no sentido assim de Sim. buscar um equilíbrio maior entre o intelecto e a afetividade. Eu acho que é um caminho aí, né? Uhum, Então, assim, enquanto academia, a gente é muito intelecto. é E às verdade. vezes a gente, a gente foge um pouco do afetivo, né? Isso. Então, assim, eu trago mais uma pergunta que eu acho que é interessante para a gente refletir sobre isso. Será que nós somos capazes de criar vínculos de cuidado na disciplina que nós lecionamos, por exemplo, hoje, né? Na compreensão de quem somos e de quem são, por exemplo, os nossos alunos, né? Será que nós temos essa condição hoje, ou é, essa motivação para esse tipo de empatia na nossa prática? Se a gente Sim. tiver essa condição, eu acho que a gente vai construir um espaço e uma prática e uma ação diferente, né? Daqui para Sim. frente. Com mais afetividade, com mais equilíbrio, entendendo melhor as nossas relações, Sim. sabendo cuidar mais delas, dessas relações, com humildade. Porque eu acho que uma outra palavra importante também que nos falta às vezes é humildade. Humildade de pedir ajuda, humildade de reconhecer que erramos, humildade de perceber as nossas limitações e de compartilhar isso com o outro, né? Sim. De, de conseguir alcançar o outro e se permitir que o outro também te alcance. Eu acho que é Uhum. fundamental para a nossa prática, para que a gente possa estar revolucionando essa, esse cotidiano mesmo do Uhum. ensinar, do docente, né, do professor, e ajudar também dessa forma os nossos alunos, né? Porque assim, nós vamos sair de uma pandemia, de um vírus, e vamos entrar em uma outra pandemia, que já se instala em paralelo, que é a É pandemia da verdade. ansiedade, é a Uhum. pandemia do medo, é a pandemia é, é, das, das perdas, dos traumas, porque não é brincadeira você ter 16 mil vidas em 2 meses, né? Isso. Ceifadas dessa forma, né? Famílias, vínculos, amores. Então, assim, tudo isso a gente vai precisar cuidar, cuidar dentro de nós, né? Vamos precisar ter atitudes de cuidar de si,
E essas atitudes, elas passam por um processo primeiro de percepção, de olhar para si, de se perceber e de entender o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso incorporar na minha vida como um bom hábito que me faz bem, que promove o meu bem viver, a minha saúde, o meu bem-estar, né? Como eu estou Sim, contribuindo para a vida planetária dessa forma, né? sim, Para esse bem viver coletivo. Então, assim, é, as práticas, por exemplo, as práticas de uma boa alimentação, de realmente ter uma atividade física, de ter tempo para estar com a família, né? Nós estamos aprendendo isso agora, queira ou não, a gente teve que isso, aprender, né? Quanto isso. tempo nós passávamos na escola, na universidade, e agora nós estamos em casa, né? Eu considero, professor, que se a gente pode ter um pensamento e uma atitude positiva, mesmo diante dos maiores desafios, como é esse que nós estamos passando agora. Esse lado de estar em casa, né? Tendo a oportunidade de estar mais perto dos nossos filhos, dos nossos companheiros e companheiras, né? De estar nessa dimensão do íntimo, né? Do consigo mesmo. Olha, só a expressão, fique em casa. Essa expressão eu meditei vários dias nela, né? Ela nos convida a ir para dentro, né? Esse dentro que é o si mesmo, que é fundamental, né? A gente está falando de cuidados para o nosso equilíbrio emocional também nesse período. Então, esse ficar em casa, é ficar em casa também com a família, com as pessoas que muitas vezes nós não tínhamos tempo, mas é ficar também em casa, na sua casa interna, não é verdade? Isso, que será que nós estamos já na nossa casa interna? Será que esse tempo nós aproveitamos para adentrar a essa casa interna, né, Adriana? Isso, Assim, porque é um grande desafio, porque a maioria das pessoas, a gente vive fugindo desse encontro, né? De um encontro consigo mesmo, né? Quantas pessoas se têm como fuga o trabalho, né? isso, Sair de casa, trabalhar horas e horas e horas. E muitas vezes a falta dessa conexão consigo mesmo reflete exatamente muitos processos de adoecimento que nós passamos, é verdade. mentais, né, psicossomáticos, é, energéticos, que a gente Isso, vive no nosso dia a dia, tá? Então, assim, é um momento realmente da gente buscar essa reconexão. Se nós conseguirmos sair mais reconectados conosco, mais centrados, mais perceptivos, né? Porque é desenvolver um estado de meditação natural que a gente precisa ter na vida, porque meditar não é só uma prática que se faz em um momento do dia, deve ser um sim, estado, né? é Se verdade. tentar ter esse estado de atenção plena, de forma mais constante. E Isso, aí a gente aprende a se perceber, a gente aprende a cuidar das próprias emoções, a administrar melhor as nossas demandas, né? Administrar melhor as nossos emoções, né? Tudo isso a gente só vai conseguir é, se a gente tiver essa percepção primeiro. é verdade. A gente não tem como cuidar daquilo que a gente não percebe, né? Então a gente repete e reproduz uma prática de vida cotidiana, adoecedora, muitas vezes, em ambientes também doentes, e Sim, a gente acaba não saindo desse ciclo, não conseguindo romper com esse ciclo. E é daí a verdade. importância da gente ter esses momentos de encontrar consigo e de desenvolver esse estado de meditação mais plena e mais constante em nossa vida e em nosso cotidiano, né? É Aonde a bem importante. respiração é importantíssimo, né, professor? A respiração é o centro da vida, né? A respiração é o centro. Segundo a medicina chinesa, é onde a vida começa e a vida termina. Sim, Quando a sim, gente nasce, a gente inspira, né? E quando a gente finaliza o ciclo da vida, a gente expira a última vez, assim, desse ciclo. Então, a eu acho que respiração, é ela. fundamental.
Eu queria que você falasse, né? E isso já convida as pessoas a exercitarem isso, porque quando a gente fala desse cuidado para educadores, né, essa presentificação através desse estado meditativo consciente e a respiração já é uma dica que a gente deixa aqui, né, de um aquietamento, né, diante de todo esse contexto, né, que nos instiga diante de tantas incertezas, né, professor? Isso. A respiração, ela te chama para si, né? Então, assim, é tanto que é cultural, é ancestral o ato de Uhum. respirar para se acalmar, o ato de respirar para fortalecer a sua energia vital, o ato de respirar, ele é fundamental para alcançar esse estado de atenção plena e de meditação. Sim. Basta. Professor, nós temos 10 minutinhos e eu queria muito, né, de deixar aqui, nem que fosse assim, 5 minutinhos desse exercício. Você, né, que tem toda uma formação como terapeuta integrativo, né, de como a gente fazer isso na prática, né, a respiração, a concentração, para que a gente deixe esse instrumental prático, né, para os educadores, para os alunos que estão nos assistindo agora. Muito bem. Respirar é a melhor porta de entrada para a meditação. Basta que você faça uma prática de respiração plena e consciente de 1 a 3 minutos por dia para que você desenvolva toda uma mudança na tua atenção, nas tuas emoções, na tua atividade cerebral. Você vai desacelerar, você vai dormir melhor, Sim, você vai fortalecer a tua saúde, o teu imunológico. Com 3 minutos, Adriana, por dia, sim, de aquietar e respirar simplesmente de forma plena e consciente. Fechar os isso. olhos. Podem fechar os seus olhos se vocês quiserem agora, nesse Isso. momento. Procura uma postura tranquila, onde você estiver. Pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser sentado. Fecha os teus olhos. Acalma teu corpo, a tua mente. E inspira bem devagar, inspirando e expirando. E vai percebendo o teu corpo e sentindo a respiração, o movimento do ar que entra e que retorna na expiração. Simplesmente respire. Não se preocupe. Não se preocupe nesse momento com seus pensamentos. Se os pensamentos vierem, deixe que eles venham. Não lute contra os seus pensamentos. Volte para a respiração. Sempre que um pensamento vier, volte para a respiração. Uma respiração tranquila, plena e consciente, aqui e agora. Se o seu corpo incomodar, também não se preocupe. Respire. Não se preocupe com o ambiente externo. Continue respirando. Inspirando e expirando, relaxando o seu corpo, acalmando a sua mente
e as suas emoções. A respiração te conecta com a tua essência, com a tua presença. Respire e abra os seus olhos tranquilamente, em paz e em harmonia. Sintam que um exercício tão simples que você pode fazer em qualquer lugar, Dá que não vontade vai. de ficar na respiração. É, os monges zen budistas, eles trabalham a meditação zazen, que é totalmente centrada na respiração. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, não importa se tem barulho à sua volta, não precisa de música, não precisa de um ambiente especial. Você pode simplesmente parar e respirar. E cada vez que a sua mente sai, você retorna para a sua respiração. A sua respiração é o centro. E isso vai fortalecer teu corpo, tua mente e tuas emoções vão estar em equilíbrio. De forma bem simples. Qualquer pessoa pode fazer e aprender. Sim, sim. Uma prática que a gente pode trazer para o nosso cotidiano, né? Eu acho que se a gente pensar na educação do futuro e na educação do que vem depois, a gente vai precisar estar muito nesse equilíbrio, né, no nosso centro. A respiração, a meditação são formas que nos lembram a nós, educadores e educadoras, né, que nós podemos usar dessa tecnologia, eu diria que é uma tecnologia, É é uma uma tecnologia de tecnologia cuidado, né? isso, né? Que vai fazer o diferencial em todo esse contexto de incerteza, de adoecimento, de crise econômica, política, social, educacional que nós vamos enfrentar e já estamos enfrentando agora. Nós temos só mais 2 minutinhos. Eu vou convidar o pessoal para a gente não terminar assim tão rápido. Se quando faltar 1 minutinho, eu encerro e volto de novo só para a gente fazer os agradecimentos e fazer essa finalização é, do jeito que merece, né? Com um pouco mais de calma e paciência. Então, eu convido a todos, se Tá vocês bom. quiserem continuar, daqui a pouquinho a gente sai, temos só mais 1 minuto e retomamos e a gente faz esse fechamento. Então, já vou fazer isso agora, né? E vou te chamar novamente, Naldo, para a gente fazer os Tá bom. agradecimentos finais, Tô tá aqui. certo? Então, convido a todos e a todas que estão a retornar com a gente, entrar novamente, é simples, é só entrar de novo que a gente continua para fazer o encerramento.